Olá, pessoal. Estou aqui novamente para trazer para vocês um assunto bem legal para a gente conseguir desembuchar aquilo que muita gente não sabe colocar para fora e está aí engasgado. Então, hoje nós vamos falar sobre lei orgânica e para falar sobre lei orgânica nós temos que buscar alguém que entende sobre leis. Então, nós estamos aqui hoje com o senhor, o doutor Silvio Pedro Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, Natália, e você? Tudo ótimo. E eu quero dizer para você que não conhece o doutor Silvio, que eu ouvi coisas maravilhosas dele, mas antes de eu apresentar ele, eu quero que ele se apresente. Então, quem é o doutor Silvio Rodrigues? Então, Natália, eu sou daqui de Borda da Mata, nasci no bairro do Campo, bairro Paiol do Campo, ali entre Pouso Alegre e Borda da Mata. Sou filho de boia fria, também trabalhei como boia fria. Estudei aqui no Gelan, fiz segundo grau através do supletivo, formei em geografia, inclusive fui professor aqui no Colégio das Irmãs, aqui no Gelan, e depois fiz direito, e atuo em direito desde 1997. Desde 97. Então, o direito foi sua paixão? Sim, eu tenho muito interesse sim, em questão social. E o direito é uma forma que a gente tem de tentar corrigir os problemas, as mazelas sociais. Inclusive, sou advogado principalmente de trabalhadores. Atuo em sindicatos, sindicatos de trabalhadores da iniciativa privada, sindicatos de municípios. Então, sempre tentando corrigir essas mazelas. Então, o doutor Silvio tem uma história e uma caminhada aí de muito conhecimento, de muito estudo, até, pelo que eu percebi, até encontrar a sua paixão, que foi o direito, que a gente vai amadurecendo, né? Primeiro fez geografia. Quando eu perguntei para algumas pessoas quem é o doutor Silvio Rodrigues, as pessoas falaram, nossa, ele tem uma história linda, porque ele tinha tudo para não estudar pelas dificuldades, foi boia fria, e veio de um local para o outro, distância, e tudo isso ele traz uma dificuldade. Muita gente para, né, no meio do caminho, encontra dificuldade, distância, vir de um local para o outro, e o que frisaram muito, ele foi boia fria, ele cresceu com a luta, com a garra, e é uma pessoa fantástica, foi isso que eu ouvi. Também ouvi, não foi da minha época, eu sou nova aqui na cidade, no município, mas eu ouvi também dizer que o senhor foi vice-prefeito. Foi que ano? Foi de 2009 a 2012. E como foi sua experiência como vice-prefeito deste município? A política é um negócio bastante difícil. É um negócio que envolve muito sonho e a gente tem que se ater a, quando assume um cargo, a gente tem os limites ali, os limites materiais, os limites legais, então é muito difícil. Então, eu acredito que fizemos o que pudemos. Por exemplo, na minha época foi feito os estatutos, Estatuto do Servidor Público Municipal, Estatuto do Magistério, Plano de Cargos, Carreira e Salário dos Servidores. Então, ajudamos, de certa forma, ajudamos os servidores. E também, na época, era uma época boa, época que o PT estava no poder, o Brasil estava desenvolvendo bem. Então, de certa forma, o município naquela época, eu acredito que tenha desenvolvido bastante. Que progrediu. O senhor começou a sua fala, eu quero trazer um pouco, falando que, eu vou traduzir como eu ouvi, né? Que sai daí, entra aqui, vai entrar lá, né? Na casa das pessoas de um jeito. O senhor falou que a gente entra na política, é difícil, mas entra, pelo que eu entendi, com um sonho, com vontade de fazer muito. E a gente entra com aquela vontade, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí, quando tá lá, a gente se sente amarrado. Porque não é como nós queremos, não é do tempo que queremos e não é na forma que queremos, né? Então, chega lá, tem leis que para, tem votações que para, tem gente que não pensa da mesma forma. Então, é basicamente isso que aconteceu com o senhor. Entrou com entusiasmo e chegou lá, foi meio que barrado? Não é questão de ser barrado. Política, o que acontece? Política ou é sonho pessoal, ou é questão ideológica, sonho pelo bem comum, ou interesse em se beneficiar da política. A grande parte. E quando é por interesse de se beneficiar, eu acredito que seja mais fácil. Por quê? Porque é como se fosse um investimento, um empreendimento. Deu certo, tudo bem, não deu certo,
Não tudo tinha bem preocupação de como você, na sua época, o senhor, né, o doutor Silvio, e mais a equipe que estava na época, regularizou muita coisa, trouxe benefícios para os servidores. Então, eu acredito que isso foi trabalhoso, né, naquela Sim. época. E a questão da minha participação, eu sempre me interessei. Até quando eu era moleque, quando estava estudando, quando bati lá no limite que o pobre bate, quando terminei aqui no GELAN, a 8ª série, então foi difícil, não pude continuar estudando normalmente. Então, aquilo ali causa um desconforto, revolta não, porque a gente tem que ser racional, né? E aí eu até comecei a pensar quem era culpado pelo meu fracasso. E aí, logicamente, primeiro excluí meu pai, porque é um batalhador, excluí a minha família, né? E aí fui procurando culpado. Aí descobri que o culpado era o sistema. Por que o sistema? Porque o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele reserva um lugar para a gente. E a reserva para quem é pobre, para quem é filho de trabalhador, na verdade é para substituir o pai, substituir a família, fazendo o mesmo trabalho. E aquilo ali me incentivou a participar de política. Eu comecei a ler, gosto bastante de ler, comecei a pesquisar, até encontrar com pessoas militantes políticos de esquerda, que me emprestaram livros, eu acabei ingressando na política. Isso aí desperta um sonho. O sonho de melhorar a vida dos outros, mudar para melhor. E não é só... E logicamente que a política, conforme eu te disse, tem os dois lados. O lado do benefício pessoal e o lado do benefício social. E até fui convidado, lá naquela época, quando comecei a militar, fui convidado por um amigo que militava na direita a me filiar no PFL daquela época. Eu estava começando a estudar, estava começando a se descobrir. Me embalar. Aí ele deu como argumento para eu me filiar no PFL que eu, como um batalhador, eu deveria ir para lá, porque eu era um exemplo de pessoa batalhador, pessoa que lutava a vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquilo, a mesma força, a energia que te empurra, pode empurrar para o lado do individualismo ou para o lado social. E mesmo assim, eu preferi o lado social. Logicamente que, sendo um advogado, no caso, depois de formado, de trabalhador, um advogado ideológico, você vai ter restrições com empresas, com patrões. Só aqueles que não têm muito preconceito, são mais abertos à questão política ou que veem sua questão profissional, que aceitam o teu trabalho. Então, você restringe um pouco a tua área de atuação, mas só que é aquilo, a escolha pessoal. Então, por isso, por causa dessas dificuldades, eu escolhi esse caminho de militante político, de tentar deixar, quando sair dessa vida, tentar deixar um mundo melhor, né? Para os seus netos, descendentes, sim, e por aí vai, né? Eu vi que muitos usam a dificuldade, né? Eu não consegui ser isso por causa da dificuldade. Então, muita gente usa a dificuldade para não alcançar os seus sonhos. E eu vi que o senhor não foi uma vítima do sistema, né? O senhor pegou o problema, porque dificuldade todo mundo passa, e o senhor, na época que o senhor estava estudando 8ª série e tudo, teve as problemáticas depois, né? E o senhor não parou ali, pegou a problemática e não se tornou uma vítima, não se vitimizou, falou, eu vou mudar, né? E foi aí que começou essa caminhada política. Hoje, o senhor olhando para o doutor Silvio, olhando no espelho, olhando o Silvio, quem é o Silvio depois de entrar na política? Então, na verdade, eu sempre fui um ser político. Antes um ser inconsciente, hoje com mais consciência. Se eu fosse me rotular, continuo mesmo. Silvio, trabalhador, que luta pela vida, luta por sonhos, luta para melhoria. Então, um trabalhador. Um trabalhador. Era onde eu queria chegar. Um trabalhador. Mais de 80% da população aqui, nesse município, são trabalhadores, muitos deles assalariados, muitos deles saem de manhã e chegam à noite, não tem tanto tempo de qualidade com os filhos, porque está lutando por um mundo melhor, né? E eu acredito, eu amo a Bíblia também, eu acredito num versículo que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E essa verdade, eu acho que abre um céu para todos os trabalhadores, não só desse município, mas do Brasil inteiro.
Então, qual é o intuito desse podcast? É trazer essa verdade, é esclarecer, é mostrar para o povo que eles podem fazer uma diferença no município, porque o poder emana do povo. Então, o povo esclarecido, o povo unido, vai voltar lá naquele sonho do Silvio, quando queria mudar alguma coisa e ainda quer. Então, acho que todo mundo unido a gente consegue trazer um crescimento para cá, para o município, todo mundo unido. Nós conseguimos mudar a situação até financeira dos pais e das mães solos e de toda a população desse município. Por isso que hoje nós vamos falar sobre leis orgânicas. Eu queria que o senhor explicasse o que é a lei orgânica, para que ela, qual é a diferença dela, o que ela causa na nossa vida. Primeiro, eu queria fazer um comentário a respeito da questão do conhecereis a verdade, ela vos libertará. Para conhecer a verdade, a pessoa tem que ter um pouco de cultura, um pouco de educação que eu falo, questão de conhecimento. Então, é necessário que a pessoa, se não tiver hábito de ler, que ouça, que esteja aberto, inclusive, a opiniões diversas daquela que a gente acredita. Porque se você não está aberto a, inclusive, opiniões que contrariam a gente, que não são como a gente quer, se a gente não estiver disposto a ouvir, a gente acaba não crescendo. É a luta dos contrários que faz a gente ser impulsionado, faz a gente crescer na vida. Agora, a questão da lei orgânica. A lei orgânica é a constituição do município. É na lei orgânica que tem os princípios fundamentais da existência do município, é o que direciona o município. E a lei orgânica, ela não pode contrariar a Constituição do Estado e a Constituição Federal. E também a lei orgânica, a lei orgânica é de tal magnitude, de tal importância, que aquilo que foi aprovado de início na lei orgânica, por exemplo, na lei orgânica de Borda da Mata, tem férias-prêmio. Hoje, se fosse para emendar e colocar férias-prêmio, por exemplo, colocar biênio, que não existe em Borda da Mata, colocar o direito a biênio, aí já não teria como, porque seria inconstitucional, porque tem um limite de proposta. É emenda de lei orgânica, é de iniciativa dos vereadores. Então, e os vereadores não podem propor lei que dê gastos. E essa questão também do saber, o direito da pessoa é proporcional ao seu saber, ao seu conhecimento. Então, aquela pessoa, mesmo que humilde, se ela tiver mais conhecimento, ela vai saber defender melhor os seus direitos, ela vai ter uma visão mais ampla do seu direito. Então, não só a questão da lei orgânica, CLT, até a Bíblia mesmo, saber interpretar a Bíblia, Constituição Federal. Então, é muito importante a questão do saber e a questão da legislação. Eu acho que quando o povo começa a entender as coisas, eles começam a não ter aversão à política. Porque quando a gente vai falar de política com as pessoas, elas falam assim, eu não gosto de política, política é suja, todo mundo é corrupto, mas eles falam isso até mesmo pela falta do entendimento, do saber, né? Do saber ouvir, do saber interpretar. Por isso que hoje nós estamos combatendo aí fake news, né? Toda hora existe fake news, por quê? Porque as pessoas não sabem o que é verdade, o que não é, eles não buscam a informação. E a informação começou divinamente maravilhoso, porque falou da cultura, né? Da cultura, inclusive a cultura de leitura, né, que está se perdendo uma cultura de leitura. E a lei orgânica, eu dei uma estudada, né, e eu fui ver o que é. Basicamente, para poder entender o que é a lei orgânica, ela é digamos assim, aqui é a cidade, é o que vai estar aqui para organizar a cidade, né, lei orgânica, então ela vai organizar a cidade. Só que essa lei, ela não pode estar acima da Constituição, correto? Sim. Eu estou falando agora como o povo, para eles entenderem certinho. Então, nós temos umas leis aqui, Borda da Mata tem lei. Aqui nas cidadezinhas vizinhas, cada cidadezinha tem a sua lei orgânica, que é daquele município, certo? Então, essa lei, ela não pode quebrar, nem ferir nenhuma lei ou ordem que vem de cima, que é da nossa Constituição. Então, ela é como se fosse uma Constituição do município, certo? É basicamente isso. Eu imprimi aqui, doutor Silvio, achei tão bonitinho o livrinho que o senhor trouxe, que eu não sabia que existia esse livrinho. E pega onde? É na Câmara? Na Câmara. Só chega lá e pede? Sim, eu não sei se ainda tem. Eu posso mostrar pro pessoal? Pode. Olha, gente, aqui, olha.
Que livrinho maravilhoso, ó, Lei Orgânica do Município Borda da Mata, Minas Gerais. Não sabemos se ainda tem lá, é até bom depois, se algum vereador assistir, falar se ainda tem, como pega. Eu aconselho a população buscar, né, e ler em casa, e se não entender, nós temos vários advogados aqui à disposição na cidade, né, que você pode perguntar, o que é isso aqui que eu li, você pode me explicar? Então, é bem legal aqui, eu imprimi o meu, olha o meu, o meu, olha, eu imprimi, encadernei, eu peguei no site, eu entrei lá, baixei o PDF e aí eu imprimi no site. Então, a lei orgânica é a lei que organiza o município, basicamente isso. Quem faz essas leis? São os vereadores. No caso, digamos, chegou aqui, Borda da Mata, vamos fazer a lei orgânica. Já tem um modelo que vem e eles organizam. Como que funciona isso? Não, isso como funcionou. Como funcionou, que foi feito? Quando foi em 1988, quando foi promulgada a Constituição, então veio para os estados e para o município praticamente uma ordem, uma necessidade de se fazer a lei orgânica. Eu participei da elaboração, ajudei o pessoal a fazer a lei orgânica. Quem estava na frente aqui, à época, eram os vereadores, era a dona Terezinha Pires, o Geraldinho Valente, vulgo colega, o Ditinha Mendes, o Zé Assunção, o Dito Mariano, acho que Jair Mariano. Então, tem aí o teu nome dos 11 vereadores. Tem os secretários, né? Geraldo. Aí tem José do Couto, Benedito Carlos, José Vitor, Ademir, Vicente Mariano, Jair Mariano, Gilbert, é isso? Gilbert Amaro do Couto. E Carlos Narci. E os colaboradores, José Lapenha e João Betolacini. Sim, o José Lapenha, ele era muito ligado ao Pimenta da Veiga, na época, se me lembro bem, ele era prefeito de Belo Horizonte, ligado ao PSDB. Então, foi um trabalho muito árduo. O senhor João Bertolacini, inclusive escritor, não sei se você conheceu, se já ouviu falar. Não conheço pessoalmente, mas já ouvi muito falar. Então, é uma pessoa muito culta, muito dedicada, então foi feito um trabalho muito árduo e eles eram muito democráticos. Fizeram muitas reuniões para pegar a opinião das pessoas para tentar chegar numa lei que beneficiasse todo mundo, né? Que fosse uma lei que tivesse um bem comum, né? Sim, eu participei. Então, basicamente, doutor Silvio, veio um projeto e aí vocês foram arrumando o projeto, né? Isso, basicamente isso. Sim. Aí depois tem as emendas. O que é uma emenda? Uma emenda é quando o vereador ou quando a população acha que tem que ser mudado alguma coisa na lei orgânica para melhorar a situação no município, então ele propõe uma emenda. Essa emenda para ser aprovada, precisa de 2/3 dos vereadores, do apoio dos vereadores. Certo. Então, aí essa emenda não sai daqui, do município? Não. Você faz aqui no município, os vereadores votam, aprovado já foi, entrou aqui, está tudo certo. Não precisa ir para outro órgão, para o estado, não precisa de nada disso. Não. Aprova aqui mesmo. Tá. 2023, nós tivemos emendas aqui? Sim, inclusive tem uma emenda contestada, uma emenda que foi feita aí, que dá a possibilidade de cargos de confiança da administração exercer o cargo de vereador também e receber o subsídio de vereador e a remuneração de cargo de confiança. Isso aí, quando a gente trabalhou na formulação da lei orgânica, foi discutido e foi colocado para não deixar essa possibilidade, para ser incompatível o cargo de confiança e vereador. Por que foi deixou como incompatível? Porque seria uma forma, a gente pensou na época, uma forma de subordinar, de deixar o poder legislativo subordinado ao poder executivo. E conforme o poder legislativo tem a função nobre de fiscalizar o poder executivo, fiscalizar contas, de votar orçamento, de vetar projetos de lei.
Então, se o vereador é empregado do prefeito, porque quando é cargo de confiança, ele é cargo de confiança de quem? Cargo de confiança do prefeito. Não é cargo de confiança, não é do município, que é diferente do cargo... do vereador. Não, do cargo efetivo. Do servidor efetivo. Servidor efetivo, ele não tem uma subordinação direta com o prefeito, tem subordinação com o município. Certo. O prefeito não pode dispensá-lo, não pode mandá-lo embora. Agora, o cargo de confiança, ele pode ser dispensado pelo prefeito. Tá, então eu vou... Por isso ele fica... Não tem independência na nossa concepção. Para o pessoal entender, doutor Silvio, eu vou fazer uma pergunta, mas vou explicar também. O poder legislativo, gente, para vocês entenderem, o poder legislativo quem é? Os vereadores, que é o povo colocou os vereadores lá. Então, os vereadores, eles trabalham entre o povo e o poder executivo, que é a prefeitura. Então, os vereadores, eu gosto de dizer que eles são porta-voz do povo. Eu estou errada? Não, né? Não. Eles são porta-voz do povo. É a voz do povo, são os vereadores. Então, eles são o poder legislativo, certo? Então, o poder legislativo, ele tem que ser independente do executivo. Eles têm que ter harmonia entre si, porém independentes. Por que eles têm que ser assim? Porque o poder executivo, quem faz a lei? Legislativo, o vereador. A lei vai para ser executada onde? No executivo, que no caso é a prefeitura. Então, se o vereador trabalha no legislativo, que faz a lei, ele tem que fiscalizar também, né, a lei, porque o executivo vai fazer, o legislativo vai fiscalizar. Ele estando nos dois lugares, sendo voz do povo e funcionário empregado do prefeito, chega a ser inconstitucional. Correto? Sim. A minha explicação é basicamente isso. Agora, uma coisa. O vereador, ele serve como fiscal do povo, certo? Sim. O vereador, vou usar aqui, deixa eu ver, vamos usar uma função que pode ser... Me diga aí, qualquer função, uma função que ele é cargo de confiança do prefeito. Então, secretário de administração, ou ocupar o departamento de pessoal, o departamento ali que gere, que administra os empregados da prefeitura, os servidores públicos municipais. Servidores públicos. Então, o vereador, ele pode entrar, ele vai fiscalizar, ele tem que fiscalizar o administrativo. Digamos que ele vai lá fiscalizar, ele vai chegar lá e ele vai encontrar ele mesmo. E quando ele encontrar ele mesmo, como que ele vai dizer que o trabalho dele não está sendo bem feito? Então, estou só fazendo exemplos para que o povo possa entender. É basicamente isso. O Poder Legislativo, segundo aqui, que está no artigo... Agora nós vamos lá na lei. Que está no artigo 66, que teve essa emenda, ele dá esse poder. Não é isso? Sim. Com a emenda, ele dá esse poder. Então, não... Dá o poder para ter essa dubiedade, essa dúvida do vereador ocupar os dois cargos, ele ser executivo e ser legislativo, que tem decisão já do STF considerando inconstitucional. Uma decisão no Paraná, numa ação direta de inconstitucionalidade, o STF, o Lewandowski, mandou o vereador, que era secretário no município do Paraná, devolver a remuneração de secretário. Então, já foi decidido no STF. E nós não estamos falando, para que não haja uma confusão, que o vereador não pode ter duas profissões. Pode? Pode. Ele pode ter duas profissões, ele pode trabalhar em outro local, ele pode exercer o mandato dele como vereador. Ele não pode, no caso... Seria cargo de confiança. De confiança. Logicamente, eu quero esclarecer, Natália, logicamente que a Constituição Federal, porque ela vai ter que organizar, o nascedouro da lei, ela é a pedra fundamental da lei. Ela não vai trazer em pormenores para cada município. Aí cabe a lei orgânica municipal. Então, essa questão da mudança da lei orgânica, eu acredito que houve uma forçação dentro dos limites da lei. É como se você comprasse uma casa, encontrar uma fechadura muito boa, uma fechadura que vai, pelo menos, dificultar o ladrão de entrar na tua casa, você trocar aquela fechadura por uma outra que não seja tão eficiente, trocar por uma fitinha
colorida, por exemplo. É mais ou menos o que aconteceu. Porque vai ter a subordinação do vereador ao prefeito, a figura do prefeito. Aqui, embora são 11 vereadores. São 11 vereadores. E o município é tranquilo para dar 6 cargos de confiança, 6 cargos em comissão para os vereadores. Então, já teria maioria. Aí o prefeito poderia mandar propostas absurdas para a Câmara, que esses empregados dele, esses cargos de confiança dele, votariam a favor do Poder Executivo. Então, isso aí acaba com a independência entre os poderes e que vai ferir o artigo 2º da Constituição Federal, que fala dessa independência e harmonia entre os poderes. E aí, acaba com essa harmonia. O meu ver, acabando com essa independência, quem vai sofrer é o povo. Por que eu digo isso, que vai sofrer o povo? Porque uma vai ter uma ligação, vai quebrar uma linha, que não pode ser quebrada, que é justamente a independência. Então, quando tiver alguma proposta que tem que ser aprovada e que for bom para essa ligação e for ruim para o povo, essa ligação vai ganhar. Sim. O povo perde a voz. E pode usar aquele argumento que, mas, por exemplo, a tua administração, as administrações anteriores foram feitas por pessoas honestas, pessoas boas. Mas só a lei orgânica, a nossa lei orgânica foi aprovada em 91. Então ela tem 32 anos, é isso mesmo, 32 anos de existência. 32 anos. Nesses próximos 32 anos, por exemplo, que no mínimo que vai existir essa emenda, será que não vai entrar alguém que não seja tão bom quanto os anteriores? A questão é essa. E lei, não existe aquela lei de momento, só se for personalista, se for para beneficiar alguém. A lei tem que ser pensada, o legislador e o administrador tem que pensar no futuro, tem que pensar no momento, mas pensar também no reflexo lá no futuro. O senhor adiantou uma pergunta que eu iria lhe fazer. Esse é o problema que pode acontecer no município. Eu iria lhe perguntar justamente sobre isso. Eu ia falar sobre essas emendas que ele é feito nos mandatos. De 4 em 4 anos, nós sabemos que tem a troca de mandato. Então, quer dizer que se cada um buscar os seus interesses, o interesse daquela equipe que está entrando só da equipe e não o bem maior do povo, então de 4 em 4 anos nós vamos ter emendas? Então, é o que a gente está vendo, por exemplo, na Constituição Federal. Vai repetir no município a questão das emendas que tiveram na Constituição Federal, principalmente na questão da Previdência. Quem estava na beira da aposentadoria, inverteram o jogo ali, mudaram as regras do jogo, já no final do jogo daquela pessoa, e foi jogado para mais 4, 5, até 10 anos. Eu tenho colega de serviço que já estava praticamente com o tempo, vencendo o tempo de contribuição, mas conforme ainda é novo, então vai ter que trabalhar mais 8, 10 anos. Então, são essas emendas que acabam prejudicando. E essas inconstâncias só prejudicam o povo. Sim. Porque uma hora é assim, outra hora é assim. Se você perguntar de leis trabalhistas hoje, for pra rua e perguntar, ninguém mais sabe mais o que funciona, o que não funciona, porque já foram tantas emendas, tantas coisas que aconteceram, e aí entra um povo, faz uma emenda, entra o povo, desfaz a emenda com outra emenda. Então, isso causa uma inconstância, e o povo está perdido. A insegurança jurídica. Não sabe para que lado vai, não tem mais. O povo não senta, a equipe não senta e diz assim: nós vamos tornar a nossa gestão uma gestão boa para pessoas daqui a 20, 30, 40 anos, ainda vai ser bom. Não, vamos pensar, nós temos 4 anos, então vamos beneficiar os nossos 4 anos com essas emendas. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo, o benefício dele próprio e não o benefício de um bem comum, pensando nos filhos, netos. Eu sempre gosto de usar filhos e netos porque é o futuro, né? É o futuro. E é ligado a cada pessoa, filhos e netos é ligado a cada pessoa, isso. Então é algo importante. Que nós precisamos pensar nisso, né? Precisamos, na hora de sentar para fazer uma emenda, precisamos pensar, e o meu neto? E o meu bisneto? Será que isso aqui vai funcionar naquela época, né? Na geração futura? Né? Eu acho que seria muito importante eles pensarem nisso. Então, aqui em Borda da Mata mesmo, o pessoal há de se lembrar, porque eu me lembro bem, na década de 80 até a década de 90 mesmo, caminhões de boias frias paravam em frente à igreja, não tinha aquele calçadão, o caminhão parava literalmente em frente à igreja para pegar
o pessoal para levar para as fazendas, trabalhar com boia fria. Não é que eu seja contra, não, é um serviço dos mais importantes, mas não tinha possibilidade, não tinha outro serviço a se fazer a não ser esse. Aí vieram alguns administradores com sonhos e abriram as possibilidades de industrializar a cidade. Hoje a gente já tem indústrias, tem o comércio, e a maioria das pessoas, dos trabalhadores hoje, trabalha no comércio, indústria. O trabalho agrícola já não é mais tão importante. Por quê? Porque alguém sonhou lá atrás e transformou a cidade. Então é importante. A administração não pode ser só para o momento, não pode ser uma coisa feita de momento, vamos resolver agora. Tem que ser pensada principalmente para o futuro. Isso. E o que o senhor está achando dessa administração, dessa gestão atual? Então, o Afonso é uma pessoa muito boa. O Afonso tem um coração de mãe. Logicamente que cada pessoa, quando assume o poder, quando se candidata, ele, além do carisma pessoal, ele traz dentro de si a questão ideológica. Logicamente que, se fosse eu, não faria igual ele faz, assim como ninguém faz, mas eu, pelo menos, eu respeito bastante, não vejo a questão, até que se prove o contrário, de desonestidade. No caso, por exemplo, do Afonso, ele tem uma característica muito boa. Se a gente for conversar com ele, conversar sobre administração, ele recebe como recebia antes. Ele não foge da gente, não é aquele político que se esconde, dos eleitores. Então, se for para analisar, está de razoável para boa a administração dele. Logicamente, a gente tem que saber que passou por um momento muito difícil, esse momento da pandemia e o momento aí do Bolsonaro, que foi, na minha visão, foi desastrosa, né? Então, por isso, a gente não pode exigir muito, né? Eu saio às ruas, né? E eu estou aqui como voz do povo, e eu ouço algumas brincadeiras, algumas piadas em relação do Afonso ser um pouco omisso. Omisso na questão de falar, de posicionamentos, de sempre o seu vice estar à frente. O senhor concorda com isso ou não? Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque eu acredito que a pessoa, cada ser humano deve ser respeitado assim na integralidade. Se você não respeitar um ser humano, você não respeita a sociedade. E conforme te disse, o Afonso é uma pessoa boa, mas pode ser da característica dele, que ele não gosta de se pronunciar. O Celinho tem mais facilidade e que ele delega. E prefeito, ser prefeito, também isso é um administrador, é isso. Você pode delegar poderes. Veja a questão do Lula, por exemplo. É um delegador de poderes. E porque ele sabe, aí vem a questão do carisma, de saber delegar poderes. Conforme ele tem uma equipe muito boa, ele consegue fazer mandatos maravilhosos. Porque ele sabe delegar. E possivelmente seja isso. Então, eu nunca critiquei ele a respeito disso. Eu prefiro ver as obras e a postura dele na relação com o povo. Na relação caráter, né? Na relação pessoa, como pessoa. Eu deixo muito claro também que, como pessoa, todas as vezes que eu precisei conversar e estar presente, ele estava lá, sabe? Ele estava... Algumas pessoas, eu vi algumas brincadeiras até, eu acompanho muito essa mídia, essa rede social, sabe? E eu vi algumas brincadeiras. Aonde está o prefeito? O prefeito sumiu. Não, o prefeito está lá, né? É só ir lá que ele está lá, você encontra o prefeito lá. Então, em relação a isso. Agora, em relação à gestão dos vereadores, do legislativo, o que o senhor tem visto, eu não sei se o senhor tem acompanhado, o projeto de leis, o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, o que o senhor tem a nos trazer, para a população. O que a população precisa ouvir? Tá bom, não tá? Como que está essa equipe, essa equipe de legislação? Como que está o mandato? Como eles estão se saindo bem? Eu quero que o senhor dê 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista é jurídico, né? O senhor que é um homem conhecedor, estudou e sabe o que vai falar, então eu queria saber o seu ponto de vista jurídico. Essa gestão de vereadores está boa, e queria a opinião do doutor Silvio, como pessoa, como cidadão, como alguém que votou e que colocou eles lá,
né? Então eu queria esses dois pontos de vista. Então, a questão do vereador, na verdade, muitas vezes a gente faz críticas, e eu faço as críticas porque eu mesmo não elegi o vereador que eu votei, que eu apoiei. Ele não foi eleito. Então, os outros vereadores, eles não têm o perfil que eu almejo. Então, fica um pouco difícil, mas, assim, opinião que eu vejo, logicamente que não tenho muito tempo de acompanhar de perto, mas eles não existe um destaque. A gente não sabe no trabalho, não fica aparecendo um trabalho que destaca, um trabalho que chame atenção. Apesar de que trabalho de vereador, você sabe, as pessoas devem saber, é um trabalho assim que tem limitações. Por exemplo, para votar lei, para aprovar uma lei, o vereador não pode provocar gastos ao município. Lei que provoca gastos tem que ser originada, tem que ter iniciativa do Poder Executivo. Então, eles têm limitações. Mas, conforme a gente vê aqui, inclusive, conversar sobre essa emenda, então, essa emenda vem coroar de forma, na minha concepção, de forma negativa o mandato deles. Por que fazer uma mudança dessa? Por que permitir trazer uma possibilidade de erro como essa emenda? Além disso, logicamente pode que não seja coisa da Câmara de Vereador, pode ser um erro da secretaria, dos funcionários da administração da Câmara, os empregados da Câmara. Tem omissões na lei orgânica. Conforme antes de começar a conversa, eu havia mostrado, teve a emenda número 7 da lei orgânica, que foi previsto que os vencimentos dos servidores públicos nunca seriam inferior ao salário mínimo. E na lei orgânica que está à disposição na Câmara de Vereadores e na Prefeitura, não consta essa emenda. Eu não tive tempo de analisar item por item, ver se tem outros erros. Então, são coisas que E esse erro ele pode ser erro de digitação ou não, né? Sim, mas acaba prejudicando o trabalhador, o servidor, prejudicando justamente o mais frágil. Então, são coisas assim que poderia, se eles quiserem ou se quisessem, poderia ser melhorado. A questão, por exemplo, dos servidores públicos, Borda da Mata, até dias atrás, não recebia insalubridade. Não tem a previsão de insalubridade. Então, o serviço de gari, por exemplo, enfermeiros, que estão totalmente em contato com agentes agressivos à saúde, não recebem insalubridade. E deveria fazer um trabalho, se eles não conseguem aprovar, fazer um trabalho deles, porque tem, se não me engano, 2 ou 3 vereadores servidores, poderiam fazer um trabalho junto com a administração para melhorar essa situação. E eu não sei se isso foi feito. Sobre essa emenda, o senhor falou uma coisa muito interessante. Essa emenda 66 do Poder Executivo, dele estar exercendo duas funções, no Executivo e no Legislativo. O senhor vê que isso tira emprego de outras pessoas? Até do próprio povo, alguém que tenha capacidade, alguém que possa estar lá e ele está em dois lugares, recebendo dois honorários? Sim, além da questão do emprego, tira também o dinheiro, vai tirar do erário público, né? Porque com essa previsão. E também eu nem sei se foi feito para proteger alguém, ou para evitar que alguém fosse dispensado, porque eu não conheço, não sei assim Agora, para alterar, para mudar, digamos que é inconstitucional, para que haja uma alteração, o que o povo precisa fazer? Ou o povo não pode fazer nada? Aí vai ter que entrar com uma DI, ação direta de inconstitucionalidade. E essa DI, ela emanda do povo ou ela emanda deles mesmos? Aí pode ser deles, pode ser do município e pode ser do Ministério Público. E não tenho certeza se entidades civis podem propor uma DI. Por exemplo, a OAB, um sindicato, não tenho certeza disso aí. Eu teria que dar uma estudada, mas pode ser proposta uma DI. Ou os vereadores mesmo dão uma estudada e
voltar atrás, né? E alterar, fazer essa alteração. Seria, inclusive, mais fácil. E voltando sobre a questão do mandato dessa época, dessa equipe, né, desses vereadores, eu acho, do meu ponto de vista, eu sou recente, eu tenho 4 anos aqui nessa cidade, mas eu acho que falta um pouco mais de clareza, um pouco mais de transparência, porque a população não sabe o que é votado, a população não vai lá, não sabe os dias que eles estão reunidos, não há uma clareza, não há uma vontade de chamar o povo para perto. Então o povo passa 3 anos longe. Para o senhor ter noção, eu fiz um vídeo, teve pessoas daqui que não conheciam os vereadores. Mas qual que é o nome dos vereadores? Eu nunca ouvi. Eu nunca vi eles próximo do povo, né? A não ser 1 ou 2, no máximo 2. Então, eu acho que falta essa transparência deles se aproximar, de ter mídias. A gente tem uma rede social maravilhosa. Por exemplo, a prefeitura agora, essa gestão, eu acho que eles batalharam muito em cima do turismo, batalharam muito em cima de mídias, que rápido eles conseguem propagar uma notícia, eles gravam muito vídeo que na outra gestão não tinha, né? Tudo gravam vídeo e tal. Então, é bem legal esse trabalho deles, que a gente não vê. O Poder Executivo está de parabéns nisso, na transparência, mas isso não acontece no Legislativo. E, no meu ver, o Legislativo tinha que mostrar mais a cara. Eu não sei se o senhor pensa assim, eu sou nova aqui, o senhor já tem uma caminhada aqui, uma história bem grande. Então, eu queria perguntar ao senhor, o senhor acha que essa transparência hoje desse Poder Legislativo é falha ou não? Sim, nesse ponto aí, com certeza. Tem outras câmaras, inclusive de cidades menores, tem os canais no YouTube e outras mídias que chama TV Câmara. Então ficam gravados, Ipuiuna, por exemplo, tem 10 mil habitantes. Ficam gravadas as reuniões. E aí as pessoas podem entrar lá e assistir as reuniões. E saber o que está sendo votado, quem votou a favor, quem votou contra, porque é bom para defender, porque eu vou votar em alguém que defenda os meus ideais. Eu não vou votar em alguém que votou na Câmara um projeto que eu sou contra. Exato. Então, o povo... Agora eu vou olhar para a Câmara, porque é necessário. Você que está assistindo, você que é o povo, você precisa votar em pessoas que vai defender o seu ideal. Tipo, eu não gosto de parede azul. Então, quais são os vereadores que não gostam de parede azul? Aquele. Então, eu vou neles, porque eles estão trabalhando com aquilo que eu entendo e que eu apoio. Então, eu acho que o Poder Legislativo, a votação para vereadores, que nós já estamos perto aí, eu acredito que é muito mais importante até, me corrija se eu estiver errado de uma forma jurídica, mas eu acho que é muito, não é que seja mais importante, mas eu acho que dá uma, eu não sei a palavra que eu vou usar, mas... legitimidade para eles, né? Junto ao povo. Eu acho que é mais importante do que o prefeito. Sabe por quê? O meu ponto de vista, eu quero que o senhor me corrija se eu estiver errado. Se nós conseguimos eleger uma equipe de vereador competente, uma equipe de vereador que está vendo o futuro, que está pensando no futuro, que tem aqueles ideais do povo, vamos transformar a Borda, trazer leis para a Borda que seja pro povo e não para nós, né? Que precisa dar e não recolher, porque a gente vê a equipe está assim, ó, recolhida, aqui é nosso, é só nosso, não é de mais ninguém. Então, se lá tiver uma equipe boa, o executivo funciona bem. Pode pegar um cachorro da rua e botar como prefeito. Que vai acontecer, é verdade. Porque a equipe que faz a lei e que vai fiscalizar o executivo, ele pega o cachorro e faz o cachorro fazer. Agora, se pegar uma equipe falha e colocar uma equipe inconstante, uma equipe que não tem opinião, que não tem base, que não tem tino pro povo, e você coloca uma equipe toda bagunçada ali, o executivo pode pegar o melhor presidente e trazer ele para ser prefeito. Não vai acontecer. Natália, eu tenho uma opinião um pouco diferente com essa questão do executivo legislativo. Eu entendo, por ser poderes independentes, equivalentes, então todos têm a sua qualidade, a sua validade. E essa questão do poder legislativo, lógico que ele fazendo a fiscalização do poder executivo, ele pode praticamente direcionar o poder executivo. A gente vê, por exemplo, a dificuldade que Lula está tendo com o poder executivo, com a Câmara dos Deputados e até com o Senado Federal. Assim também
é a Câmara de Vereadores. Uma boa Câmara, ela pode, por exemplo, evitar projetos do prefeito, projetos de lei do prefeito, que sejam, assim, ruins para a população. Por exemplo, eu conheço, nas assistências que eu dou em outras cidades aí, prefeitos que aprovaram projetos de leis para contratos temporários. Tem mais servidores temporários na prefeitura do que servidores efetivos. E isso aí é prejudicial, logicamente, porque servidores servem apenas como capital político do prefeito, moeda de troca do prefeito. Então a Câmara de Vereadores é importante nesse sentido. Mas só que o poder legislativo, executivo também é fundamental. Então é equivalência. Poder executivo e poder legislativo é fundamental. Uma coisa que eu queria lembrar também, questão da democracia da Câmara de Vereadores e da transparência, da publicidade, a questão de seria bom se os vereadores tivessem alguma forma de comunicar à população, de repassar à população projetos de leis fundamentais, por exemplo, o orçamento municipal. É no orçamento que se prevê onde vai ser gasto o dinheiro do município, que se prevê quanto vai ser dado de reajuste para os servidores. Então, é o planejamento das ações do executivo no município. Isso aí é o executivo que vota. E se eles passassem isso para a população, ficaria muito mais fácil, ficaria mais às claras, daria mais legitimidade para o poder executivo e até o poder legislativo e o poder executivo também teria que prestar mais contas para os seus munícipes. Tá, vamos lá. Voltando do início da sua fala, né, sobre o legislativo ser independente do executivo. Nós estamos aqui, né, no estúdio do podcast, e aí vamos dizer que aqui tem dois poderes. Você é o prefeito, eu sou o vice. E aí eu tenho aqui as pessoas que estão por detrás, que eles não estão vendo, né? Que eles estão vendo o quê? Enquadramento da câmera, o som, se tá legal, se a voz tá legal, se aumenta, se abaixa. Então nós temos ali um poder legislativo, inclusive, ó o poder legislativo do celular aqui. Então nós temos ali um poder legislativo. E aí o que acontece? Eles estão calçando, digamos assim, vou usar o calçando porque como eu vejo a câmera. Eles estão calçando, eles estão trazendo uma organização para que eu consiga executar. Então, quando eu falo que é mais importante, às vezes, ter uma equipe lá, consolidada e na mesma visão que eu, para que eu consiga executar aqui. Foi como o governo do Lula. Por que a dificuldade do Lula? Porque existe em volta pessoas que não estão na mesma visão. É o que eu vejo. Hoje, ele não consegue fazer certas coisas porque ele precisa que todo em volta veja o que ele está vendo, acredite no que ele está acreditando. E não tem isso, é que nem eu aqui. Eu tô imaginando de um jeito, vai que eles estão acreditando que o vídeo tem que ser filmado de cima para baixo. E eu já não quero, eu quero de frente. Então, já não vai funcionar. Então, por isso que eu acho que a votação de vereador é levado nas coxas. Vai votar em quem? Vota em qualquer um. O prefeito é quem a gente tem que escolher. Eu acho que se inverteu. Os dois são importantes, sim. Porém, quando a gente tem uma equipe de 11, na mesma visão, com a mesma ideologia, que é um pouco difícil, mas pelo menos parecido, que 11 pessoas iguais não vai ter, mas pelo menos com a mesma linha de pensamento, eles vão calçar para o executivo executar. Então, quando chegar aqui, nós temos 11 pessoas que trabalharam para o bem comum e vai chegar aqui no executivo e ele vai executar com excelência. Por quê? Porque ele está vendo a harmonia entre eles. Não tem divergência de opiniões. Eu não sei se o senhor entende assim. Sim, mas o que eu entendo, por exemplo, Câmara de Vereadores e até Poder Executivo também, se a gente tem esses problemas com esses poderes, com os políticos, é principalmente originar da falta de conhecimento do eleitor, conforme você disse lá no começo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E isso aí é necessário que o eleitor tenha conhecimento. E o que a gente vê normalmente acontecer?
pessoas que dentro de 6 meses agora vai começar a criação de partidos, começar os candidatos saírem fazendo os seus trabalhos. E só a partir de agora. Então, e aí eles investem em sua campanha, investem bastante dinheiro, colocam bastante cabos eleitorais, e principalmente cabos eleitorais de famílias grandes, que possam trazer bastante votos. Então, elege pessoas que não têm aquele apreço, não valoriza o bem comum. Ele valoriza aquela questão ou de vaidade pessoal, eu quero ser vereador, eu quero ser prefeito, mas ele não tem nenhum projeto de bem comum. Aí chega lá e é aquele imediatismo, vão votar coisa de forma imediatista. Assim, o prefeito, porque eu vi isso quando estava vice-prefeito, quando estava dentro lá, se o prefeito votar, se o prefeito der emprego para fulano, para tantas pessoas ou tais pessoas, eu voto o projeto. Pô, isso aí não é exercer poder legislativo, isso é exercer poder pessoal, inclusive poder de chantagem. E não é assim. Esse é o problema, e as pessoas não têm noção disso. É votar em amigo. Muitas vezes o amigo da gente não tem a competência para exercer o cargo, mas só porque é amigo, justamente, porque deu carona, porque ajudou a trocar o bujão de gás, porque deu a dentadura. Exato. Então, e na verdade isso é crime, porque você está entregando o seu voto em troca de favores. Sim, mas é o que as pessoas entendem. Votar porque religião, votar porque identitário, até questão identitária, mas não, tem que votar pela competência, conforme você falou antes, porque representa aquele objetivo seu. Até entendo, por exemplo, católicos, tem um candidato católico que represente o bem comum, que tenha o interesse cristão de representar aquela comunidade dele, perfeito. Agora, só porque a pessoa vai na missa e porque é bonzinho, porque dá carona, eu vou votar nele, não é perfeito. E o que acontece é isso. E ninguém vê projeto de lei, né? Dos vereadores, por exemplo, o vereador ele não vai lá apresentar um projeto de lei, mas não vê como que ele foi antes, porque eu nunca costumo analisar um vereador na época da eleição. Antes, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, o que ele fez na comunidade, quem ele foi na comunidade, qual é a vida dele. Uma coisa muito importante, doutor Silvio, que eu acho fundamental é a pessoa analisar a vida num todo desse candidato, porque se o candidato ele tem uma estrutura familiar, ele tem estrutura para organizar também o município. Mas se o candidato ele não teve uma estrutura familiar, isso eu não falo, é porque ele tem que estar, eu vi muito, não pode ser divorciado, eu vi isso na internet de alguns candidatos. Fulano já se divorciou 1000 vezes, fulano já casou. Eu tô falando de ter uma estrutura, uma base familiar ali. Quem são os filhos dele? Onde chegaram os filhos dele? O que está fazendo os filhos dele? O que ele fez? Quem ele foi na comunidade? O que ele agregou à comunidade? O que a família dele apresenta para a comunidade? Porque se a gente for analisar a casa, a gente consegue perceber o que ele vai fazer à Câmara, porque nós somos Sim. o quê? Num todo, numa sociedade, nós somos a extensão do que somos dentro de casa. É basicamente isso. Então, as pessoas não analisam isso. Inclusive, queria abrir aqui uma pergunta para você que está assistindo, para você responder. Você votou na última eleição, você votou no seu vereador por quê? Porque é seu amigo ou porque você analisou ele como político, como alguém que iria te representar e não só por troca de favores? Eu queria que você respondesse aí, por que você votou no seu candidato na última eleição? O que ele representou para você que teve o poder do seu voto, né? Porque nós sabemos que o poder emana do povo, então o povo, se ele souber votar, eu acredito que pode trazer um crescimento para o município. Não só para o município, porque o município crescendo, ele vai crescendo em escalas, né? O estado cresce, todo mundo cresce junto, em conjunto. Então, eu acredito que o povo deveria dar uma boa analisada, porque daqui, como o senhor falou, divinamente, daqui a 6 meses eles vão aparecer. Né? Sim, e tem a questão também, tomara que você, não sei se já trouxe algum vereador, e se trouxer, pergunte a ele quantos projetos de lei, quantas propostas de projetos de lei que os
eleitores, que cidadãos levaram para eles apresentarem? Na verdade, os políticos normalmente são bombardeados com pedidos de ajuda, inclusive ajuda econômica. Eu já ouvi cidadãos falando, mas ele ganha, ele tem que ajudar, ele recebe lá, ele tem que ajudar. E a função não é essa. A função do vereador, a função do prefeito, o prefeito é administrar, o vereador é legislar. Não é pagar conta, não é dar carona, não é pagar dentadura, conforme você falou. E a dentadura, não vou abrir aqui um parênteses, a dentadura, eu já vi, não aqui, né, mas eu já vi, o povo dá a parte de baixo, aí quando ganhar, dá de cima. Mas aqui parece que até a prefeitura já fornece trabalho com o dentista, a pessoa está precisando da dentadura, a de baixo, vota em mim, se eu ganhar, vem buscar de cima. Porque, infelizmente, esse é o cenário que nós precisamos combater. É um cenário triste, a gente está rindo aqui, mas é triste, né? Eu já ouvi eleitores falando que ia votar em candidatos que pudesse passar ele ou parente dele na frente, na fila da consulta. A desonestidade do eleitor. Então, o que acontece? Essa desonestidade pode se multiplicar, né? Então, se ele consegue, se a maioria se comporta assim, e o que o vereador vai fazer? Ele vai entrar lá, porque fez isso, ele vai continuar fazendo para manter aqueles eleitores. Então, quem vai fornecer o vereador vai ser aquele que vai fornecer privilégios. Sim. Então, a política vira politicagem. A política é importante. As pessoas têm que gostar e têm que ter interesse na política. É a política que faz o bem-estar do mundo ou que faz a miséria também da população, né? Eu acredito que a política ela tinha que ter assim como eu acho que a vida financeira deveria ter uma matéria nas escolas, eu acredito que deveria ter também sobre política. Uma matéria para criança, desde pequenininho, saber o que é política, saber votar, saber escolher. Quando a gente esclarece, mostra as leis, eles começam a ver as coisas com mais clareza, né? Não começa a mais ver todo vereador corrupto, todo prefeito corrupto, porque bastou dizer que a política é corrupto. Isso está na boca de todo mundo. Mas quando você esclarece as coisas, você pode cobrar da maneira certa, né? Sem ser ofensivo e sem caracterizar todo mundo igual. Ah, todo mundo é corrupto, todo mundo é isso. Não é. Não é. Tem gente que quer fazer. Tem gente que está pronto para fazer. Só que a gente vai voltar lá no início, né? Que eu lhe perguntei. Muitos entram com gás e chegam lá, vê que não é da forma que quer fazer, do jeito que quer fazer e acaba desestimulando. Por quê? Porque não tinha um conhecimento de lei. Porque eu acredito que muitos vereadores caem de paraquedas. Caiu lá, caí vereador hoje, acordei vereador. Então, e aí não conhece lei, não conhece nada, chega lá, não sabe nem como começar a ser vereador, o que o vereador faz. E é muito importante, agora eu quero saber da sua boca, o que um vereador faz? Qual a importância do vereador no município? Então, você está falando a questão chega lá sem saber. Muitas vezes, se o vereador tiver princípios, se ele tiver uma base, uma história de vida, se ele tiver um princípio filosófico, pode ser um princípio filosófico de religião, um princípio filosófico de qualquer coisa, de política mesmo, ele não precisa saber muito. Porque pelo menos no período que a gente esteve lá na Câmara, eu não conheço os assessores jurídicos de agora. Mas teve o doutor Sérgio, doutor Carlos Eduardo, o doutor Fábio, que auxiliavam os vereadores, que ajudavam na elaboração de projetos de lei. Então, o que acontece? Um bom assessor, aí quando a pessoa tem princípios, quando ele quer melhorar a sociedade, ele chega lá com, eu acho que deve fazer isso, ele não sabe como colocar no papel. Isso. Mas tem o assessor jurídico que vai fazer aquilo enquadrar perfeitamente ali na Constituição Federal, na Constituição Estadual, nos rigores da lei. Então, isso aí ajuda. E a questão da importância do vereador. Vereador é fundamental. Vereador tem que existir, é a questão da democracia. E as pessoas deveriam se interessar mais em participar da política, inclusive sendo candidatos. Mas só que tem um porém da forma que é organizada a política no Brasil. Ela acaba inibindo o ser humano de ser candidato, principalmente as pessoas honestas. Por quê? Porque
Quem vai sair candidato vai gastar, por exemplo, R$ 100.000 numa campanha? Praticamente ninguém. Ninguém em sã consciência. Então, um cidadão de bem, normalmente vai sair aqueles que fazem acordos por trás ali dos bastidores, e para entrar lá já com rotulado, ele vai trabalhar para aquele que pagou a eleição dele com o rabo preso. O rabo preso. E, então, eu acredito que a política, no meu entendimento, as eleições, o poder público deveria bancar o material para os candidatos, ou limitar a propaganda. Vai ter que ter propaganda, todo mundo igual, todo mundo com as mesmas condições, e para facilitar para o cidadão se eleger, para os melhores, para aqueles que se destacam assim, pessoalmente, se elegerem. Então, o senhor acredita que um pobre não ganha a eleição? Muito difícil, muito difícil. Sempre tem que ter um rabo preso. Mas tem aqueles que podem... Pode sair, mas é muito difícil. Sabe como que o pobre ganha a eleição? Se for um patati patatá, um tiririca, porque inclusive, eu não sei, mas eu li esses dias atrás, eu não sei se é o patati ou se é o patatá que está se candidatando. Quando entra nessa... né, porque o brasileiro gosta de humor, né? Então, quando trabalha com humor, acaba que agrada o povo, e o povo acaba elegendo, sim, eles. Mas quando você entra com propósito, com uma ideia, com um ideal, quando você entra com certinho ali, eu quero mudar a minha comunidade, é difícil, porque quem vai financiar? E a gente sabe que na época política a pessoa para de fazer tudo para viver política, aqueles meses, então não tem como, né? Mas isso é antipolítica. Essa questão de votar, por exemplo, tiririca, tempos atrás, lá no século passado, votavam num rinoceronte no Rio de Janeiro, macaco tião, então era cédula, então tinha essas facilidades, mas isso é antipolítica. Eu entendo até que o Bolsonaro foi a antipolítica. É o cara que ele não está para ninguém, meu partido é o Brasil, quer dizer, é um negócio assim que está acima de todos, né? Então, o pessoal se ilude e acaba chutando o pau da barraca e errando mais ainda. Então, deveria analisar, deveria ter igualdade de condições, igualdade de disputa, para pelo menos eleger os que tivessem melhores propostas. Mas, infelizmente, ainda não é assim. Ainda tem as exceções. Por exemplo, quando eu fui vice-prefeito, existe previsão no Estatuto da OAB que o advogado que está no cargo executivo, prefeito ou vice, ou na presidência da Câmara, ele não pode exercer a profissão, não pode assinar, não pode ser advogado. Então, limita. No meu caso, por exemplo, eu tive para parar 4 anos, para passar meus processos para os meus colegas, para eles tocarem os processos, ficar parado. E depois, quando você retorna, você perdeu o cliente, que já foi para outro lado, você ficou em um intervalo de 4 anos sem fazer a tua carteira, você tomou um prejuízo muito grande. Então, para a pessoa que não é político profissional, para a pessoa que só quer ajudar, quer tentar melhorar a comunidade, é muito difícil participar da política. Política eleitoral. Apesar de que existe outra política. Por exemplo, participar de uma associação de moradores, participar de um sindicato. Isso aí dá para fazer do movimento, mesmo de ONGs, ou no caso de movimentos, que a gente vê aí, movimento do Sem Casa, movimento do Sem Terra. Apesar das críticas que alguns fazem, são legítimos, trouxeram muitos benefícios para a comunidade e para a sociedade de uma forma geral. Então, é uma política que não está dentro da política institucional. Isso é muito importante. E o doutor Silvio, tem vontade ou vai retornar para a política eleitoral? Não tem vontade, conforme te disse. A gente perde mais. Eu acho que dá para ajudar de fora. Fazer nos bastidores, trabalhar nos bastidores. Ajudar para que se eleja pessoas que tenham vontade. Até dias atrás mesmo, participei do CODEMA, Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, aqui de Borda. Então a gente fazia fiscalizações, fazia a questão de autorizar ou não poda de árvores, cortes, árvores mortas. Então é interessante, participo
da questão dos sindicatos. Por exemplo, sindicatos dos empregados do comércio, eu auxilio a diretoria a fazer convenção coletiva, que é a espécie de uma lei anual que regulamenta a função, regulamenta o trabalho, os direitos dos empregados do comércio. Então, dá para a gente auxiliar dessa forma. E dá para fazer política desse jeito, sim, né? Porque isso também política. É política. É política. Isso. E qual o recado que o senhor... Agora eu queria que o senhor olhasse para lá. E qual o recado que o senhor gostaria de dar a quem está pensando em se candidatar, aos futuros candidatos, quem vai estar aí ano que vem, né? Que vai estar aí já na eleição, na política eleitoral. Qual o recado que o senhor deixaria para eles como amigo, um recado de amigo? Queria que o senhor olhasse. Então, para quem pensa em se candidatar, e seja que são pessoas que pensam no bem comum, que estude bastante, que tenha contato com as pessoas, que tentem saber das necessidades da pessoa e também que saibam um pouco da função que vão exercer. E não precisa assim, se aprofundar muito não. Se for religioso, que leia a Bíblia, que leia lá o que Cristo pregou no mundo, que já vai ajudar bastante, é o fundamento. Ou se não for religioso, que procure nos textos de lei, nas ambições, nas necessidades dos cidadãos, tentar se preparar psicologicamente, espiritualmente e também culturalmente para exercer um bom mandato. E Borda da Mata? Quando a gente fala o nome Borda da Mata, seu nascido, cresceu, tem história aqui, né? Porque desde o princípio passou por tantas coisas. O que o senhor deseja para a população? Né? Qual seria, se eu pudesse mandar um recado para que todos pudessem ouvir? Eu acredito que todos vão ouvir. Então, eu acredito que a população tem que lutar por direito, não por privilégios, porque muitas vezes as pessoas estão viciadas com a questão de política, então luta por privilégios, conforme eu falei para você, questão de passar na frente numa fila de consulta, pegar alguns favores. Isso aí não ajuda, isso aí atrapalha a comunidade. Tem que lutar por direitos, tem que se unir por direitos. É o direito da comunidade, é o direito das pessoas que vai trazer a riqueza para a comunidade. E como é que se deve pensar numa comunidade? Conforme a gente pensa na família. Borda da Mata mesmo. O que eu quero para a Borda da Mata? Aquilo que eu quero para a minha família. Eu quero o melhor. Eu quero poder andar na rua, não ter medo, não ficar com medo de ser assaltado, não ficar incomodado com pessoas em estado de miserabilidade. Eu quero que todos sejam felizes, porque a felicidade também é divisível. E quando a gente pode dividir a felicidade com os outros, em vez de dividir, a gente multiplica. Porque a gente fica mais feliz ainda quando vê outra pessoa feliz. Então, gostaria que as pessoas pensassem nisso, que a política é uma questão de luta por direitos, e direito para todos, que vai fazer a população mais feliz. Então, doutor Silvio, eu sou imensamente grata pelo senhor ter vindo aqui, por ter aceitado o convite de vir, né, que é uma ideia de desembuchar, de trazer o esclarecimento para o povo. Eu sou imensamente grata, porque eu não lhe conhecia, de ter esse contato, já nos vimos uma vez, eu acho, e quando surgiu o seu nome, foi assim, para mim foi maravilhoso saber que vinha alguém esclarecido, né, tanto nas leis, quanto já esteve como eleito aqui. Então eu fiquei muito feliz, né, do senhor ter aceitado, que para mim é uma figura política. E eu quero também deixar bem claro aqui para vocês que essa conversa aqui, ela não é perseguição. Vamos pontuar. Falar, criticar, analisar, não é perseguir. É simplesmente analisar aquilo que é por direito nosso e cobrar daquilo que nós colocamos, daqueles que nós colocamos no poder. Então, isso aqui não é uma perseguição, é apenas uma conversa de política e trazendo a gestão deste município. E é muito bom falar, é muito bom expor, conhecer. Por exemplo, eu sentei aqui nessa cadeira com uma ideia. E depois que eu conversei com o doutor Silvio, eu estou com outra ideia, né? E é bom porque nós trocamos informações. Ele trocou informação com vocês também, trouxe esclarecimento com vocês. Então, eu agradeço, só gratidão mesmo. E quero deixar também esse podcast, deixar aberto para que essa gestão, para que os administradores, o prefeito, o vice, os vereadores tenham o acesso de vir também dar o direito à resposta a alguma pauta que nós falamos e eles querem ter a oportunidade também de ser ouvidos.
nós colocamos à disposição, tá? Nós começamos falando de lei orgânica. Então, corremos o assunto, porque é legal, né? Que a gente vamos correndo, o assunto é bem legal. E para finalizar, eu quero só para o senhor lembrar o que é lei orgânica, o que ela traz para a população em si, e aí nós vamos fazer o fechamento desse programa e as portas estão abertas para o senhor, tá bom? Muito obrigado, doutor Silvio. Eu que agradeço. Lei orgânica, conforme foi dito no início, é a Constituição do município. Ela é a base dos direitos, o limite da legislação que é produzida no município. Uma lei, por exemplo, que fere a lei orgânica, uma lei municipal que fere a lei orgânica, ela não pode ter validade, ela não é válida. E a lei orgânica é pautada na Constituição Federal. Então, e é direito? É o direito que faz a humanidade, que faz a sociedade. Então, é fundamental a lei orgânica. Eu também quero agradecer a oportunidade e até a questão da lei orgânica, questão dessas emendas mesmo, que foi a origem da nossa conversa. Isso. Seria bom que alguém dos vereadores viesse aqui explicar o ponto de vista, porque não ficou claro o porquê fizeram essa emenda, a questão, como é que eles fazem a questão da publicidade do trabalho da Câmara, porque é bom, eles são pessoas públicas e a maioria são pessoas boas, pessoalmente boas, então é bom que dê esclarecimento. E para a gente, nós somos cidadãos pagadores de impostos, então é bom que eles façam esclarecimento. Isso. Então fica aí o convite para todos os vereadores, quem quiser pode entrar nas nossas plataformas e é fácil encontrar, a cidade não é tão grande assim, né? É fácil encontrar, pode nos procurar, estamos de portas abertas para que vocês tenham também o direito de fala e trazer também um pouco de esclarecimento para o povo. E é isso, nós vamos ficando por aqui, né? O doutor Silvio esclareceu, trouxe o ponto de vista dele também. E eu fiquei muito feliz, muito grata, muito obrigada. Eu que agradeço.